Meu querido irmão, abra por favor a sua Bíblia no livro das Lamentações, capítulo 3. Nós vamos a mais uma mensagem da série Fé Vitoriosa. E hoje nós vamos falar sobre a fé vitoriosa que abastece a minha esperança. Hoje eu vou reduzir o meu sermão, porque nós temos ainda a ministração da ceia do Senhor. E também teremos um importante momento de apresentarmos a Deus as nossas contribuições, mas sem nenhum prejuízo à palavra do nosso Deus. Hoje nós temos também aqui a grande alegria, de recebermos aqui nessa igreja o pastor Antônio Luciano. Ele está acompanhado do seu genro, o Edson, e também a sua filha Adriana. Pastor Antônio Luciano, ele pastoreou essa igreja no início da década de 80. Ficou aqui de 3 a 4 anos, pastoreando essa igreja. Nós temos, viu, pastor Luciano, um grande carinho para o senhor. Essa igreja ainda tem frutos aqui, né? Os frutos que o senhor plantou aqui, eles estão dando resultado, né? Para a glória do Senhor nosso Deus. Eles são bem-vindos, meus irmãos? Glória a Deus. Mais alguém nos visitando nessa noite, dê assim um sinal com sua mão. Nós queremos te cumprimentar também. É uma alegria recebê-lo aqui na nossa casa. Então são todos de casa, glória a Deus. Maravilha. Vamos à leitura do texto, capítulo 3, a partir do versículo 19. Nos diz assim a palavra do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir, e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Coloque sua mão sobre o seu coração, meu irmão, e ore ao seu Deus. Peça ao Espírito Santo para falar com você nessa noite. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra, e nós carecemos muito, Pai, muito, de compreendê-la. Precisamos que o Teu Espírito venha mais uma vez em nosso auxílio, Pai, nesta noite, nos dando discernimento, Pai querido, na vontade do Senhor aqui revelada. Que o Teu Espírito usa mais uma vez de bondade comigo, Senhor, e me ajude a transmitir a Tua palavra com clareza ao coração dos Teus filhos, da Tua amada igreja. Nós oramos agradecidos, Pai querido, pela Tua palavra, e com um brado, Pai, de glória e aleluia ao Teu grande nome, com salva de palmas, nós louvamos, Pai, a Tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém, obrigado, meu irmão, por favor, tome o seu assento. Como eu disse aos irmãos, hoje, o tema da nossa mensagem é a fé vitoriosa que abastece a minha esperança. Nós já temos aí alguns domingos, nós estamos trabalhando essa série de mensagens com a igreja, porque nós entendemos que recebemos do Senhor uma fé vitoriosa, uma fé que sempre nos conduz vitoriosamente
em Cristo Jesus, e por nosso intermédio, o Senhor exala o seu perfume, conhecimento da sua palavra em todos os lugares. Nós precisamos de fé mais do que nós podemos imaginar. Diga isso para o seu irmão. Meu irmão, não, para valer, para poder ficar valendo. Meu irmão, você precisa de esperança, mais do que você imagina. Glória a Deus. Não é esperança na esperança, é esperança em Deus, é esperança no nosso Senhor Jesus, que nos assiste, que nos contempla, que nos conduz. É essa esperança, é nessa esperança, é na pessoa do Senhor que nós precisamos estar alicerçados. O profeta Jeremias, ele foi um dos profetas que Deus levantou por volta do ano 600 a.C., para alertar o povo de Judá, de Jerusalém, a não se opor a Nabucodonosor, aos caldeus. Os caldeus eram uma vara de disciplina que Deus estava enviando sobre o reino de Judá. Por muitos anos, o povo deste reino afastou-se do Senhor, voltou-se para os ídolos cananeus, desviou-se o coração do Senhor e praticou todo tipo de pecado abominável a Deus. E Deus levantou profetas, muitos anos, durante muito tempo, para falar para aquele povo se voltar para o Senhor, para aquele povo arrepender dos seus pecados, para eles abandonarem os deuses cananeus e adorar somente o Deus verdadeiro. Eles não ouviram. Por fim, Deus levanta Jeremias. E Jeremias procurou alertar o povo: olha, Deus vai trazer juízo sobre essa nação. E quem ele escolheu para trazer o castigo foi os caldeus, foram os caldeus. É Nabucodonosor. Não resistam Nabucodonosor. E o povo, e a mensagem de Jeremias caiu em ouvidos surdos, eles não deram atenção. Jeremias falou, Jeremias pediu para que eles não fizessem aquilo, abrisse os portões e deixasse os cananeus dominarem aquela região. Eles se aliaram com os egípcios e não deram ouvido à palavra do Senhor, não escutaram o profeta de Deus. Isso é muito ruim, é muito perigoso, não ouvir a palavra de Deus, rejeitar a palavra do Senhor. A Bíblia mostra que isso é ruim, que isso é danoso para qualquer ser humano. A experiência humana comprova que desobedecer a palavra de Deus só traz ruína, só traz destruição. E não foi diferente. Os judeus não conseguiram resistir os babilônios, e eles invadiram Judá, devastaram as cidades do reino de Judá, chegaram à sua capital, Jerusalém, a cidade do grande Deus. Os judeus imaginavam, porque estavam dentro dos muros de Jerusalém, eles imaginavam, porque o templo estava erguido em Jerusalém, eles seriam vencedores. Não foram. Eles desobedeceram a palavra e Deus não os protegeu. Nabucodonosor invadiu Jerusalém com fúria, destruiu a cidade, destruiu o templo, o santuário do Senhor, aquela casa de adoração que por anos, por séculos, ela serviu de palco para as manifestações gloriosas da presença de Deus. O palácio do rei foi destruído, o templo foi saqueado. E Jeremias, então, ele escreve este livro, conhecido como Cântico Fúnebre. E ele começa, então, a falar e lamentar a destruição da cidade. Deus não poupou os sacerdotes, Deus não poupou o rei, Deus não poupou crianças,
nem as jovens e todos eles foram massacrados. E quando eu olho para o livro das Lamentações, quando eu fico imaginando Jeremias fazendo esse lamento, eu vejo sobre os escombros daquela cidade, da cidade de Jerusalém, possivelmente sobre os escombros do templo, onde Deus muitas vezes manifestou sua graça e a sua misericórdia. E ele olha a cidade, vê corpos espalhados pelas ruas, os velhos, os anciãos, liderança importante em Judá foi massacrada. E ele vê tudo aquilo, ele vê aquela destruição, mas uma coisa não escapa aos olhos atentos e cheio de lágrimas de Jeremias. Ele vê um grupo de judeus, não muitos, sendo conduzidos para o cativeiro, amarrados, sendo chicoteados, sendo levados para a Babilônia. E é aqui que Jeremias entende que as misericórdias do Senhor é a razão, é a causa de nós não sermos destruídos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus tinha falado por boca de Jeremias que destruiria Judá, mas pouparia um remanescente. Não destruiria totalmente o povo, não acabaria com o seu povo, ele pouparia o seu povo. E lá vai alguns judeus sendo levados para o cativeiro, e ele então compreende que a misericórdia do Senhor estava se manifestando. Deus tinha falado, Jeremias, o cativeiro vai durar 70 anos. Mas depois dos 70 anos, esta nação florescerá. Sião será reerguida novamente, ela será reconstruída, para que a minha graça e a minha misericórdia, ela continue se manifestando pelos séculos dos séculos a todo mundo. E foi desta nação que veio o nosso Salvador. Se nós estamos aqui hoje, foi porque Deus teve misericórdia de um povo, do qual viria o Redentor da humanidade. E Jeremias, ele usa aqui um termo, eu gostaria de nele terminar a minha reflexão nesta noite. Jeremias fala de esperança. Esperança. Jeremias desenvolveu ao longo dos anos uma fé vitoriosa. E esta fé vitoriosa que Jeremias desenvolve ao longo dos anos, ela primeiramente molda a forma dele, do profeta pensar, dele enxergar as coisas, dele visualizar como Deus age e como nós, seres humanos, devemos também nos comportar. A fé vitoriosa abastece a minha esperança, primeiramente, porque ela molda a minha forma de pensar. Veja o que ele diz no versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Você só pode lembrar daquilo que você viveu, daquilo que você leu. E uma das coisas que Jeremias tinha prazer de fazer é de estar com a palavra de Deus nas suas mãos. E é por isso que ele diz no versículo 22, graças ao grande amor do Senhor. Versículo 23, a fidelidade do Senhor e as misericórdias do Senhor. Jeremias está trazendo à sua mente aquilo que ele já tinha lido, desse Deus que foi, durante séculos, amoroso, misericordioso e fiel com o povo que ele escolheu. Esse Deus maravilhoso, ele fez uma promessa para Abraão, quando o desafiou a sair da sua terra, para ir para uma que ele o mostraria, e disse para ele que aquela terra onde ele estava pisando, seria dele e da sua descendência. Conhecemos a história. O povo de Israel foi levado para o Egito e passou um período longo lá como escravos. Mas o amor leal do Senhor e a sua fidelidade
as suas promessas que não podem faltar, fez Deus lembrar-se daquele povo e enviou Moisés lá, e Moisés tirou esse povo do Egito. E depois, sob a liderança de Josué, Deus cumpriu a palavra que ele tinha falado a Abraão, e aquele povo conquistou Canaã. Isso porque Deus, ele é fiel. Se Deus falou, meu irmão, você pode acreditar. Se Deus já falou com você, pode crer, porque Deus, ele é fiel, meu irmão. E a nossa mente, ela precisa ser abastecida pela palavra do Senhor, para nós não esquecermos do seu amor leal, das suas misericórdias e da sua fidelidade. Você está aqui hoje porque Deus cumpriu uma palavra, quando Ele diz que salvaria você, que salvaria sua casa, a sua família, que santificaria o seu coração, que te daria o Espírito Santo para conduzir sua vida e impulsionar suas ações. Está na palavra isso. Jesus prometeu que enviaria o seu Espírito Santo, e Ele isso cumpriu, porque o Espírito Santo veio. E Lucas registrou em Atos, no capítulo 2, o Espírito Santo veio estar conosco. O Espírito Santo está nessa igreja dirigindo a nossa vida. E nós precisamos crer nisso, para que a nossa fé e esperança, ela seja abastecida por causa da nossa forma de pensar. Jeremias diz no versículo 24: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. A fé vitoriosa, ela abastece a minha esperança também, porque ela gera uma mentalidade de abundância. Veja o que Jeremias diz no versículo 25: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Em Romanos, no capítulo 15, versículo 13, Paulo disse que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Não é qualquer esperançazinha, não. É uma esperança abundante. É coisa grande, meu irmão. Nossa fé vitoriosa, ela abastece a nossa esperança, porque ela gera uma mentalidade de abundância. Nós não ficamos satisfeitos apenas com as bênçãos que Deus nos deu em 2020. Nós queremos mais em 2021, sim ou não? Nós queremos. Nós não estamos satisfeitos do Espírito Santo ter nos sustentado, nos santificado apenas até 2021. Ou até hoje. Nós queremos continuar sendo cheios do Espírito Santo. Nós não ficamos satisfeitos de vir o culto no domingo e se alegrar. Nós queremos a alegria da salvação todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Eu tenho que acordar pela manhã e trazer à minha mente que eu sou salvo, e isso basta, que meu nome está escrito no livro da vida, e eu não estou nem aí para o que os homens ou o mundo possam me fazer, que o diabo não tem mais poder sobre a minha vida, porque eu sou salvo, eu fui comprado, lavado e remido pelo precioso sangue de Jesus. Glória a Deus, a abundância, meu irmão. Não fica satisfeito só de vir ao culto uma vez no ano, não. Não, Senhor. Venha todos os domingos, faça o culto doméstico, compra aí o devocional, senta com a sua família todos os dias, leia, fala: Senhor, eu quero abundância da palavra, do poder do Espírito Santo, me encha da tua graça. Não fique satisfeito, meu querido irmão, porque no passado você falava línguas estranhas, porque há 20 anos atrás o Espírito Santo te batizou. Não fique satisfeito, porque antigamente a igreja orava, porque antes o Espírito Santo operava. Ele continua cuidando da igreja e dirigindo a igreja, porque se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Não se dê por satisfeito. Tenha uma fé vitoriosa que abasteça a sua esperança com abundância em Cristo Jesus.
Bendito é o Senhor. A fé vitoriosa, ela abastece a minha esperança, porque além de moldar a minha forma de pensar, porque além de gerar uma mentalidade de abundância, ela também protege o meu caráter. Isso é muito importante, ter essa esperança. O profeta Jeremias viveu num tempo onde os sacerdotes estavam corrompidos. Jeremias viveu um tempo em que eles tiveram a coragem, pastor Luciano, de pegar imagens dos deuses cananeus e colocarem dentro do templo. Olha o absurdo. Eles tiveram a coragem de pegar lá os deuses Baal, Astarol, os deuses dos cananeus, e colocaram dentro do santuário do Senhor. Eu imagino aqui o véu que separava o santo dos santos do lugar santo. Aqui a mesa da preposição, o altar do sacrifício, aqui o candelabro, e aqui a arca da aliança dentro do santo. Eles tiveram a coragem de pegar os deuses cananeus e colocar do lado do altar dos sacrifícios, do lado da mesa da preposição. Os sacerdotes fizeram isso. O rei de Judá se aliou com o corrupto o rei egípcio. Naquele tempo, os pais davam suas filhas para casarem com o povo daquela terra. Virou uma confusão. Jeremias está vivendo nesse tempo. Jeremias era de linhagem sacerdotal. Ele lá ia indo para ser também um sacerdote. Deus falou: Jeremias, eu quero você como profeta. Você vai ser profeta. Naquele tempo, proclamar a palavra de Deus, quando o rei não pensava duas vezes de cortar a cabeça dos profetas do Senhor. Não, Jeremias foi profeta nesse tempo. Ousadamente ele se apresentava perante o templo, quando o povo vinha fazer os sacrifícios, e denunciava os seus pecados, e proclamava a palavra de Deus e o juízo do Senhor. Por quê? Porque Jeremias tinha uma fé vitoriosa que protegia o seu caráter. Jeremias não se corrompeu, ele não aceitou o dinheiro do rei para poder profetizar mentira, como muitos outros, como Ananias, por exemplo. Ele não aceitou: toma dinheiro, não quero, eu tenho compromisso com Deus e com a sua palavra. Jeremias viveu nesse tempo. A fé vitoriosa, ela protege o meu caráter. Que tempo é esse que nós estamos vivendo, meus irmãos? Que tempo é esse? Olha ao seu redor. Veja quanta corrupção. Veja quanta oferta de pecado. Todo dia, toda hora. O diabo, ele é tão sujo que até o nosso celular agora, até às vezes, ele já contaminou tudo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas Deus tem um povo protegido e santificado pelo Espírito Santo. Deus tem um povo que não se vende, que não se corrompe. Deus tem um povo que tem a alegria da salvação no seu coração. Deus ainda tem sacerdotes e pastores nessa nação que denunciam o pecado, que proclamam a palavra de Deus como ela está registrada, que não negocia a santidade da igreja do Senhor. Ainda tem. O profeta Elias viveu num período em que ele foi chorar e disse para Deus: Deus, só eu fiquei. Deus falou: só você não, meu filho, ainda tem mais de 700 que não se contaminaram. Deus tem os seus eleitos, os seus santos, e é por isso que esse mundo ainda não foi destruído. É por isso que Deus ainda não mandou fogo nessa terra, porque a igreja do Senhor está aqui. O Espírito Santo está preservando um povo para anunciar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito seja o nome do Senhor. A fé vitoriosa protege o meu caráter, protege o meu coração. É como diz o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, não me deixe se corromper. A fé vitoriosa, ela também solidifica a minha fé bíblica.
Nós cremos na palavra, nós estamos firmados na palavra. No Salmo 119, versículo 81, parte B: na tua palavra coloquei o meu coração. Coloquei o meu coração. E para terminarmos, a fé vitoriosa, ela abastece a minha esperança, porque ela motiva a minha busca por renovação. Por renovação. Jeremias, no capítulo 3 e no versículo 23, ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã um renovo das misericórdias de Deus sobre a nossa vida. E nós buscamos essa renovação. Nós confessamos os nossos pecados. Nós compreendemos que Deus perdoa pecados confessados. E por isso nos prostramos diante do Senhor. E fazemos o que nós acabamos de orar a Deus aqui. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas iniquidades. E a misericórdia do Senhor, meu irmão, se manifestou hoje mais uma vez, porque hoje, antes de você acordar, antes do sol nascer, a misericórdia de Deus já estava sobre a sua casa, sobre a sua cama, sobre a sua mente, sobre a sua vida. O diabo já estava tentando armou ciladas para poder te derrubar, colocou tentações diante de você, mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Jesus disse para Pedro: o diabo pediu para cirandar com você, eu roguei ao Pai e Ele te protegeu. Bendito seja o nome do Senhor. A fé vitoriosa motiva a minha busca por renovação. Vai Romanos, no capítulo 4, versículo 16 e 17. Paulo nos ensinou, Paulo escreveu: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Dia a dia somos renovados, dia a dia somos conservados. É a misericórdia, meu querido irmão, é a graça do Senhor, que todos os dias se manifesta em nosso favor. E ousadamente, com muita coragem, nós podemos chegar diante da mesa do Senhor e tocar no pão que simboliza o seu corpo, que foi cravado na rude cruz, e podemos tocar no vinho que representa o seu sangue que foi vertido. Por que eu digo com ousadia? Porque temos comunhão com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus. Os nossos pecados foram perdoados, a nossa dívida foi paga por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, não ficou preso numa tumba, saiu e vive e reina, vive e reina, vive e reina pelos séculos dos séculos. Está aqui hoje, purificando, renovando nossas mentes e nossos corações, até que a sua glória, muito em breve, seja manifestada a todos nós. Bendito seja o Senhor Jesus. Grito, prego. Alguém falou: pastor, por que você prega tanto? Como é que você não prega diante de uma glória, não grita diante de uma glória dessa, meu irmão? Como é que o coração, diante de uma glória dessa? Jesus perdoou os meus pecados. Eu estava condenado ao inferno, eu era escravo do diabo, eu fazia a vontade da minha carne, até que a misericórdia se manifestou, transformou meu coração, e hoje eu digo em alto e bom som: Jesus perdoa pecados, Jesus santifica coração,
muito breve Ele virá para levar o seu povo escolhido, santificado para a sua eterna glória. Bendito seja o Senhor. Eu vibro, meu irmão, porque eu sei quem eu era. Jesus entrou na casa de um fariseu, assentou-se à mesa para comer com ele, e ele estava comendo. Veio uma prostituta e começou a lavar os pés do Senhor e enxugar com seus cabelos. E aí o fariseu pensou consigo, ele não disse a Jesus: esse aí, se fosse profeta, ele saberia quem é que está tocando nele. Jesus olhou com aquele olhar de misericórdia para Simão, falou: Simão, contou para ele uma parábola. Simão ficou meio que sem entender, e ele disse: a quem muito é perdoado, muito ama, muito ama. Eu sei, meu irmão, o quanto custou o sacrifício de Jesus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei, e é por isso que eu digo aqui: Jesus perdoou os nossos pecados, e pelo seu Espírito Ele santifica as nossas vidas, e muito em breve se manifestará em glória a todo o seu povo escolhido para estar com Ele nas mansões celestiais.